Maravilhoso, né? O que nós podemos contemplar, que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, nos faz renascer, nos faz reviver. E o renascimento acontece, o reavivamento acontece como obra do Espírito Santo através da palavra, da palavra. É a palavra o instrumento de renascimento das nossas vidas, né? De reavivamento. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a humanidade de Cristo. Eu já vou pedir ao pastor Wagner que solte o primeiro slide, não é? Não vamos falar da natureza de Cristo, não é a natureza de Cristo, mas a humanidade de Cristo, né? O Espírito de Profecia diz assim para a gente ir lá, Mensagens Escolhidas, no volume 1, diz assim: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Se essa humanidade é tudo para nós, o que entendemos da humanidade de Cristo? Diz mais, é a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. Então a humanidade de Cristo nos liga a Cristo e como Cristo está ligado a Deus, nós somos ligados ao Pai. E isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real. E o que significa ser um homem real? Não é? Nós pouco paramos para meditar na humanidade de Jesus, por ignorar que esse assunto é vital. Depois eu te peço para passar outro slide, viu, pastor? Por ignorar que esse assunto é vital para a nossa vitória e nos colocar em terreno vantajoso. Entendermos isso nos coloca em terreno vantajoso. Cristo assumiu a humanidade do homem e requer de nós um relacionamento íntimo com Ele. Nós vamos entender porque Jesus requer esse relacionamento com Ele. E Ele nos assegura que não estamos sozinhos, que sempre temos um socorro nas aflições reais que acontecem conosco a cada dia. E muitos de nós sofremos porque desconhecemos a importância do enriquecimento da nossa fé e a renovação do nosso entendimento acerca da humanidade de Cristo. Nós precisamos abrir nosso entendimento para a importância dessa verdade. Quem é Jesus e o que ele representa para você, amigo? Meu irmão querido, o que constitui e caracteriza um ser humano real? O que Jesus é para você? Jesus é ser humano, 100%, não é? A palavra de Deus nos diz, lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, todo ser humano precisa ser nascido de uma mulher. E todo ser humano também, ele precisa, está lá em Romanos agora 1, no capítulo 1, no versículo 3, ele precisa de uma ascendência. Ele precisa, né? Então, Jesus é descendente de Davi. Está em Romanos, em Hebreus 2,16, diz que Jesus é descendente de Abraão. A gente vê aquele cego dizer assim, Jesus, filho de Davi. Então, é descendente de Davi. Em Hebreus 2,14, nos diz que para ser humano, nós precisamos também ter corpo, carne e sangue, e Jesus teve essas características, o que deixa claro que ele é 100% homem, Jesus é humano. O versículo 14 diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nós precisamos entender isso. Em Filipenses 2, nos versículos de 8 a 5, nos diz que Jesus tinha a mente e corpo humanos. Filipenses. No caso, você está com sua Bíblia, vai pesquisando ou vai anotando para pesquisar depois. Filipenses 2, versículos de 5 a 8. 2, 5 a 8, de sorte que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus era humano, 100% homem.
O slide seguinte vai nos dizer, o Espírito de Profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, vai nos dizer também, nas mensagens escolhidas, vai dizer assim, Cristo tinha um corpo humano e uma mente humana. Seu corpo e sua mente eram humanos. Ele era osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Nós precisamos olhar para Jesus como humano, porque ele continua ainda 100% homem. Isso vai fazer uma diferença tremenda na nossa vida a partir de hoje, queridos. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós. Tinha fome, sede e fadiga. Sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Desejar a todas as nações. Mas eu vou parar aqui para fazer uma oração com você. Para que o Espírito Santo, o pastor Wagner já orou. Mas eu quero orar. Mais uma vez, incline sua fronte. Incline seu coração. Submeta sua mente ao controle do Espírito. Pai querido, muito obrigada. Nós começamos a estudar aqui, Pai. Eu não vim pregar, o Senhor sabe. Eu já não prego mais, eu já não faço sermão. Mas quando sou convidada é para estudar, porque a nossa mente precisa ser impressionada com as verdades que nos farão fortes e fiéis, nos farão vitoriosos em Cristo Jesus. Nesse momento, Senhor, nosso coração se abre ao Senhor e nós imploramos. Fulmina o nosso eu, Senhor. Fulmina, Selma Sobral. Que a nossa mente seja cheia do Espírito de Deus, para que não mais nós, mas Cristo viva em nós. Vem falar conosco, Senhor. Cuida de nós. Nos dá teu Espírito numa porção dobrada nesse instante. Que sejam dele os pensamentos, que sejam tuas as palavras, para a glória do teu nome e nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Então, nós precisamos entender essa realidade. Jesus era 100% homem. Ele sentia também não só essas necessidades de alimento, de refrigerar-se pelo sono, mas ele sentia também necessidade de companhia, como todo ser humano. Ou será que nós pensamos que Jesus não sentia necessidade de companhia humana? Ele era humano, mente humana, carne humana. Como todo ser humano sente necessidade de companhia, Jesus sentia, porque foi algo implantado por Deus quando criou o homem. Ele colocou no coração do homem essa necessidade de simpatia, o desejo de amor e simpatia. Pode passar o próximo slide, pastor Wagner, sobe aí um pouquinho. O espírito de profecia corrobora esse pensamento, diz assim, o desejo de amor e simpatia é implantado no coração pelo próprio Deus. Cristo, na hora de sua agonia no Getsemane, ansiou pela simpatia dos seus discípulos, está no livro Desejar Todas as Nações. Como homem, ele sentia a necessidade de simpatia e de companhia, o que nós sentimos. Por ser 100% Deus, mas ele estava, essa divindade de Jesus estava escondida. Ele foi esvaziado da divindade, era 100% homem e sentia essa necessidade. Ele tinha desejo de ser amado e de receber das pessoas simpatia. Ele era homem. Entre todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, não havia uma igual ao homem. Deus viu a necessidade de Adão, né, irmãos? E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. O homem não foi feito para habitar na solidão. Só abrindo aqui um adendo, um espaço, às vezes a gente acha que quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, é que precisava ter marido e mulher. Não é bom que esteja só da mesma espécie. Nós temos irmãos, nós temos irmãs, nós temos uma família em Cristo também, nós temos pai e mãe, e quando convivemos, nós não estamos sós. E disse Deus assim, e diz a palavra de Deus através do Espírito de Profecia, o homem não foi feito para habitar na solidão. Ele, Adão, deveria ser um homem, um ente social. Isso é para toda a humanidade. Deveria ser porque Deus implantou no coração do homem
a necessidade de companheirismo. Mesmo a comunhão com os anjos, e Adão tinha ali constantemente a comunhão com os anjos, cercado de anjos. Mas isso não poderia satisfazer o seu desejo de simpatia e companhia. Irmãos queridos, não se isolem. Há uma necessidade colocada no nosso coração de convivermos. É por isso que essa sala existe. Nós precisamos uns dos outros, precisamos desse convívio, precisamos desse calor que vem do Espírito Santo, nos aquecendo a alma através da verdade. Juntos, ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. Isso com relação a Adão, está em Patriarcas e Profetas. Nós precisamos de companhia e simpatia, e a nossa natureza reclama alguém da mesma natureza, e é tão terrível como hoje as pessoas têm procurado essa companhia e simpatia em animais. Não tenho nada contra bichinhos, crie um animal de estimação, mas lembre-se, a nossa necessidade é de alguém da mesma natureza. Assim foi com Jesus. E quando Jesus ouviu acerca da morte de João Batista, Jesus diz aqui em Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 13 a 14, nos diz que Jesus se afastou, ele se isolou. Ah, e tendo Jesus ouvido isso, que João tinha sido morto, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Ele queria estar sozinho, ficou triste. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo viu uma grande multidão e foi movido de íntima compaixão para com ela e curou seus enfermos. Quando Jesus soube assim que João, seu primo, seu amigo, o precursor do seu primeiro advento, havia sido morto, Jesus, na condição humana, se entristeceu. Jesus, naquele momento, necessitava do aconchego do Pai. E o Pai nos ensina, através do que ele proporcionou a Jesus, e como nós podemos ser libertos das tristezas, da angústia, da depressão. E o Pai envia aqui pessoas. Jesus sentia-se sozinho, precisava da companhia. Alguém lhe expressasse simpatia. Não era dos anjos que Jesus naquele momento estava precisando, não é necessariamente a preferência. Mesmo aqueles que rodeavam o trono de Deus, anjos que rodeavam o trono de Deus, estavam em torno de Jesus. Mas Jesus, como ser humano, necessitava da simpatia do ser humano, porque os anjos não entendiam. Os anjos não entendem ainda o conforto exigido pela natureza humana. Só o humano entende o conforto que a natureza humana necessita. E o que é que o Pai faz? O Pai envia uma multidão para perto de Jesus. E aquela multidão, quando Jesus sai daquele momento a sós e ainda o coração pesado, quando ele vê aquela multidão, ele vê pessoas sofridas, pessoas necessitadas, e diz a palavra de Deus que ele foi movido de íntima compaixão. Ele viu que não era só o sofrimento dele, havia pessoas sofrendo. E essa íntima compaixão que Jesus sente, está lá em Mateus 14, 14, essa íntima compaixão que ele sente por aquelas pessoas, chama-se simpatia pelos que sofriam. Sabe, queridos, às vezes pensamos que somos coitadinhos, pobre de mim, e murmuramos, e vem a autodepreciação. Queridos, a murmuração, a autodepreciação, é expressão da simpatia com o eu. Eu estou em primeiro lugar, eu estou em evidência. Sabe o que é que a gente tem que pedir constantemente a Deus? Fulmina o meu eu, Senhor, para que Cristo viva em mim. O maior conforto de todos é parar de olhar para si mesmo e olhar para alguém que está a sofrer, porque ali está Jesus a sofrer no outro.
é olhar para Jesus que está no outro. Jesus retirou-se pela dor do sofrimento que estava por João. Quando somos afligidos, precisamos nos retirar para junto do Pai. E precisamos entender que Jesus é afligido por causa do seu companheirismo conosco. Ele está conosco. E quando nós somos afligidos, Jesus é afligido conosco. Ele sofre conosco, porque ele continua 100% homem. Coloca outro slide, o que diz o desejado todas as nações, no capítulo 52, na página, eu esqueci qual era a página aqui, página 340. Diz assim: em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Diga amém. Nós temos um infalível, ele nunca falha em nos ajudar. Não se sinta mais coitadinho, você tem um infalível ajudador, um soberano e onipotente ajudador. Ele não nos deixa lutar sozinhos e ser, afinal, esmagados ao peso dos fardos e das dores. Ele sabe o que é sofrer. Ele ansiou por ter a simpatia humana no momento de suas dores, irmãos. Olha o que diz mais o Espírito de Profecia. Com quanto se acha agora, oculto aos olhos mortais, nós não vemos. É aqui o exercício da fé. Olha aqui o que diz. O ouvido da fé. E onde é que vem essa fé? Pela palavra de Deus, as suas promessas infalíveis. O ouvido da fé é a atenção dos meus sentidos ao que está escrito e que se cumpre, porque Deus não falha em suas promessas. E esse ouvido da fé diz assim: não temas, eu estou contigo. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Ele morreu, mas ele está vivo eternamente e ele está conosco. E Jesus diz mais assim, que o Espírito de Profecia nos revela: conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiadamente profundos para serem desafogados em algum ouvido humano. Ele conhece. Tem coisa que você não conta para ninguém. Tem coisa que você se envergonha. Os ouvidos de Jesus estão atentos, esperando que você desafogue neles a tua dor. E ele diz: eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olha para mim e viva. Olhe para mim e viva. Encha-se de esperança. Você nunca está sozinho. Jesus diz lá em João, no capítulo 28, versículo 20: eis que estarei convosco todos os dias. Que promessa infalível, maravilhosa. Se a posse dessa promessa, eu e você nunca estamos sozinhos. Isaías 54:10 diz: as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade, a minha simpatia não se apartará de você. E ele diz: e o conserto da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti. Sabe o que esse se compadece de ti? Significa tem simpatia por você. No céu, ainda na condição humana, Jesus permanece no seu coração com o atributo humano de simpatia, o desejo de simpatia, o desejo de sentir a simpatia e de expressar a simpatia. E, queridos, o Pai, para confortar Jesus no momento da perda de João, cercou de pessoas que necessitavam de seu auxílio. E Deus faz a mesma obra hoje, o nosso Pai faz a mesma obra hoje. Nos momentos de nossas dores, Ele nos cerca de pessoas que necessitam de nós. Você quer conforto? Ame a Jesus
ame ao Pai na pessoa do seu próximo. Olhe as pessoas que estão sofrendo, olhemos as que estão sofrendo em torno de nós. E ao auxiliar Jesus, ao auxiliar milagrosamente as pessoas necessitadas no deserto, teve suas forças restauradas, e assim acontece conosco. Quando nós ajudamos o nosso próximo, as nossas forças são renovadas. Cercados de anjos que o adoravam, seu maior conforto estava na simpatia humana. Ele sentiu-se confortado quando o ajudou. Em Mateus, no capítulo 26, você está com a Bíblia aí aberta, os versículos 37 e 38 de Mateus 26 nos dizem assim. Vamos ler 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza. A alma de Jesus estava cheia de necessidade, de simpatia humana. E é uma tristeza que vai até a morte, quase depressão, não é, irmãos? Ficai aqui, fica um pouco comigo. Sabe, quando a gente está em meio à dor, a gente sente necessidade de ter alguém que amamos e alguém que fale conosco. No Getsemane não foi diferente de Jesus, quando o coração dele sentiu a necessidade de ouvir palavras encorajadoras e de compreensão. Ele sabia o que estava aguardando, a morte de cruz, a separação do Pai, o não contemplar a face do Pai, quando ele toma ali seus amigos, esperando receber deles compreensão, simpatia, esperando receber apoio naquele momento difícil, ele nada recebeu. Os discípulos dormiram e não fizeram companhia a Jesus. No versículo 45 diz assim: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Ou seja, vocês não estão prestando atenção à minha dor, vocês não estão orando por mim. Queridos, quem não desperta para orar e desfrutar da comunhão com Cristo, vai se levantar para negar a Cristo. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. O slide seguinte nos revela o que passou no coração de Jesus. Olha o que é que nos diz o livro Desejado Todas as Nações ainda. O coração humano anseia simpatia no sofrimento. Esse anseio experimentou Cristo até o mais profundo do seu ser. Você entende que Cristo ansiou a simpatia humana quando ele estava sofrendo? Um pouco antes de Jesus ser preso, Jesus sobe ao Monte da Transfiguração. E naquele momento o Pai envia Elias e Moisés. Não foram anjos que foram para estar ali com Jesus. Foram dois homens. Jesus necessitava era da simpatia humana. E Jesus experimentou esse desejo profundamente no seu coração. Nós experimentamos, nós necessitamos disso e precisamos do ombro amigo. Diz mais o Espírito de Profecia: na suprema angústia de sua alma, foi ter com os discípulos com aflitivo desejo. Ali estava Jesus: por favor, orem comigo. Ele queria ouvir palavras reconfortantes de seres humanos, não era de anjos, daqueles a quem tantas vezes concedera bênçãos de conforto. Ele queria ouvir e protegera da dor e na aflição. Aquele que para eles tivera sempre expressões de simpatia, sofria agora sobre-humana dor e almejava saber que estavam orando por ele. Jesus queria ouvir, olha que coisa linda. Às vezes a gente quer ouvir dos irmãos: olha, eu estou orando por você. Às vezes não precisa dizer muitas coisas, uma mensagem. A sala pratica isso. Eu estou orando por você.
Ou bota lá as carinhas de oração, os joelhinhos, estou orando por você. É natural, Jesus ansiou por isso. Ele almejava saber que estavam orando por ele e que estavam orando por si mesmos. Terrível foi a tentação que Jesus sofreu ali, irmãos, de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa. Quando Jesus viu desamparado pela raça humana, aqueles 3 homens que ele escolheu para estar ali com ele naquele momento, para serem seus companheiros de oração, de dor, que chorassem com ele ali, eles dormiram. E naquele momento Jesus sofreu a tentação de abandonar a raça humana, de voltar para o céu e deixar que a raça humana fosse consumida pela ira de Deus. Que terrível tentação foi essa que Jesus sentiu. Deixar a mim, a você, voltar para a casa do Pai, para a sua companhia e dos seus anjos. Precisamos pensar naquele exato momento de angústia vivido por Jesus. Sempre que somos tentados. Nós somos tentados em muitas coisas, mas devemos pensar sempre quando somos tentados. Jesus foi tentado a nos abandonar, mas ele não nos deixou. Jesus não abriu mão de nós. Somos tentados a deixá-lo e muitas vezes cedemos diante das tentações. Jesus permaneceu firme, irmãos, firme. Precisamos também permanecer firmes por ele nas nossas tentações, porque ele suportou, ele suou gotas de sangue por conta de nós, por amor de nós. Isaías 63, 3 nos diz a profecia acerca de Jesus naquele momento, não é? Diz assim, eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Jesus ficou sozinho naquela tentação. Quem ajudou a Jesus? Ninguém. Ninguém no Getsemane. Ninguém o ajudou, nenhuma palavra de conforto, nenhuma expressão de amparo ou companheirismo. Por isso, irmãos, querido irmão, querida irmã, querida Maria lá da Grota Ferreira, está sofrendo com a insônia terrível, estou orando por você, estou orando por cada um de vocês dessa sala, oro todos os dias por vocês. Jesus conhece a nossa dor, Ele conhece a dor de todo aquele que hoje se sente sozinho, desamparado pelo braço humano em vários momentos da vida. Na cruz, na hora da morte, muita intensa dor, Jesus bradou as palavras do Salmo 22:1, lá em Mateus 27, 46. Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus sentiu a solidão. Você acha que Deus abandonou Jesus? Não. O Pai estava ali, porque Jesus em seguida, depois ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, eu não posso ver o teu agir agora, eu não posso ver a tua face, mas eu continuo confiando em ti, Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes as coisas parece que estão dando errado, que não vai dar nada certo. Calma, irmãos. O ponto final ainda não foi colocado por Deus. Ainda vai dar tudo certo. Vai tudo acabar bem. O agir de Deus é diferente do nosso. Você acha que Deus te abandonou e não vê tua necessidade nem te responde? Jesus sabe o que é ser tentado a sentir-se sozinho, desprezado, abandonado e esquecido. Ele sabe o que é isso. Jesus compreende tua dor e a minha. Em Hebreus 2:18 diz que ele foi tentado em todas as coisas, por isso ele pode nos socorrer. Você entende quando você está se sentindo sozinho, desprezado, abandonado, que a resposta às suas orações não vem, que parece não ter ninguém orando por você, ninguém perto de você. Queridos, em nossas aflições e na solidão como ser humano, Jesus pode nos confortar. Glória a Deus por isso. A sensação de solidão, ela anda sensação. Sabe por que sensação? Porque não é real. Não estamos sozinhos.
há uma sensação de solidão. E que o inimigo trabalha muito em cima dessa sensação. E essa sensação de solidão, ela anda de mãos dadas com a autopiedade. Eu estou sozinha, tão abandonada, desamparada, e começa a sentir pena de você. Não me ouvem, não me procuram, sabe? Mãos dadas com a solidão, anda a piedade, a autopiedade. E de mãos dadas com a autopiedade está a depressão. Precisamos, queridos irmãos, fixar na nossa mente a realidade de que não estamos sozinhos. Jesus está ao nosso lado e diz: eu conheço essa aflição de perto. Maria, Teresa, Ana, eu conheço, Jússia, essa aflição. Eu conheço Mirazilda, Ed, eu conheço Arnaldo, essa aflição. E eu estou com você. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, humanamente se falando, você não está sozinho. Sabe por que humanamente se falando não estamos sozinhos? Porque Jesus continua homem. Não estamos sozinhos. Se você não tiver ninguém por você, você tem Jesus que permanece como homem. E através do Espírito Santo está conosco e em nós. Está lá em João no capítulo 14, acho que o versículo 16 ou 17. Jesus tem simpatia por nós e é tocado pelas nossas lágrimas. As minhas lágrimas e as tuas lágrimas tocam o coração de Jesus, porque ele continua sentindo simpatia. Ele não passa mais fome, ele não passa mais frio, ele não passa mais dores, ele não sente nada disso. Mas simpatia foi implantado no coração por Deus desde o Éden, e quando Jesus assumiu a natureza humana, foi implantado no coração dele a simpatia pelos seres humanos. Um amor cheio de simpatia. Ele está conosco e em nós. Quando sou afligida, ele é afligido, porque eu e ele somos um. Mateus 25. Eu e ele somos um. Quando causamos sofrimento aos nossos irmãos, causamos sofrimento a Jesus. Mateus 25, do 31 ao 40. Jesus sai descrevendo ali, quando eu estava preso, você me visitou. E ele sai descrevendo várias situações. Quando eu era forasteiro, você me hospedou. E no versículo 40 ele diz assim: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Por que quando você fala mal de irmã Selma? É a Jesus, porque Jesus está em mim. Antes de atingir a mim, você atinge aquele que está em mim. Em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes pequeninos irmãos, é a mim que você faz. Você crê na palavra de Deus. Eu creio, irmãos. Eu creio como está escrita e revelada a palavra de Deus. Jesus não quis dizer, Jesus disse, é a mim, porque eu estou em você. Não podemos ser descuidados ao lidarmos com nossos irmãos. Se causarmos sofrimento ao nosso irmão, quando você fala mal do seu líder, quando você pensa mal do seu irmão, é Jesus. É de Jesus, você atinge primeiro a Jesus. Nós causamos o sofrimento primeiro a Cristo. É a mim que eu fazes. Preocupemo-nos com Jesus. Pensemos em Jesus no outro e também em nós. Se somos indiferentes e não tratamos os outros da maneira certa, é porque não acreditamos que somos um com Jesus. Em João, no capítulo 17, isso é bem claro para nós. Em João, no capítulo 17, os versículos 22 a 23, na oração sacerdotal, Jesus nos deixa claro, porque não acreditamos que somos um com Jesus e que os outros são também um com Ele. Se não acreditamos na palavra de Deus, nós não acreditamos assim. Diz aqui João 17, eu lhes dei a glória e que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam todos perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, que os amaste, como também amastes a mim.
Olha o que ele diz: eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Quando eu estou em Jesus, Jesus está em mim. E quando é que eu estou em Jesus? O capítulo 15 de João, Jesus vai nos dizer, os versículos 4 e 5, Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E permanecer em mim quer dizer, esteja em mim e eu vou estar em você. Para que Jesus esteja em mim, eu preciso estar em Jesus. E ele diz assim, no versículo 5, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No versículo 7 ele diz, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Irmãos, permanecer em Cristo, para que eu permaneça em Cristo, para que eu esteja em Cristo. É preciso que as palavras de Deus estejam em mim, que elas sejam a maior autoridade da minha vida, que as palavras de Deus sejam verdadeiramente alimento para o meu ser. Jesus disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte no meu reino. Comer da carne, carne e sangue de Cristo é a palavra. O nosso Senhor Jesus, quando veio à terra e esteve perante os filhos dos homens, diz o Espírito de Profecia na meditação Cuidado de Deus, na página 49, ele diz que Jesus veio com o acumulado amor da eternidade. Olha que coisa mais linda. Um amor acumulado da eternidade. É amor demais. E esse é o tesouro que, mediante nossa ligação com Ele, devemos receber, revelar e comunicar. Esse amor acumulado da eternidade, eu em Cristo, Cristo em mim pela palavra, e quando Cristo está em mim, eu estou no Pai, porque Cristo está no Pai, somos um. Crer que Deus está em mim muda toda a perspectiva que está em você da nossa vida diante da dor, com relação à autopiedade, à solidão e à depressão. Eu tenho Cristo em mim, porque eu permaneço na sua verdade, e as suas palavras permanecem em mim. São elas que alimentam o meu viver, são elas que alimentam a minha mente, de tal forma que eu já não tenho, como está lá em Filipenses, no capítulo 2, eu já não tenho, eu tenho a mente de Cristo, já não é a minha mente. Sabe, queridos, o diabo odeia a proclamação dessa revelação de que Cristo está em nós, de que nós entendamos isso. Cristo está em nós, Cristo está nos nossos irmãos. Somos um com Ele e somos um com o Pai. Ele odeia isso. E ele se aproveita daqueles que estão conscientes dessa verdade. E é o que todos nós estamos tendo agora, consciência dessa verdade, quanto à humanidade de Cristo. Por conta disso, são maltratados por ele, porque se sentem sozinhos e abandonados. A humanidade inteira pode te abandonar, mas há um homem que nunca vai te abandonar. Esse homem se chama Jesus Cristo. O inimigo sabe e enxerga que Jesus sempre está ao nosso lado. Ele enxerga pela presença do Espírito Santo, como tem em João capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, ele está no nosso meio, mas ele está também em nós, entronizando Jesus em nossos corações. O inimigo odeia que saibamos disso, porque essa verdade nos liberta. E Jesus fez uma promessa, ele diz: conhecereis a verdade. Ele nos revela pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a conhecer essa verdade, porque essa verdade nos liberta. Jesus ao nosso lado e em nós, ele nos defende, nos liberta da solidão, nos liberta do medo, nos liberta do desânimo. Firme na sua mente, eu não estou sozinha. Se crermos nessa verdade, nós seremos livres, verdadeiramente livres da opressão do inferno. Seremos tentados como Cristo foi nos seus últimos momentos de vida. Nós seremos tentados também nos últimos momentos da história. O diabo não pode mais tentar Jesus.
mas ele vai tentar aqueles que representam Jesus nessa terra, e nós estamos entre estes, porque estamos aqui recebendo a unção do Espírito Santo para darmos o alto clamor. O alto clamor é dado por uma vida que reluz a luz de Cristo. Seremos tentados a nos sentirmos sozinhos, mas nós precisamos ter impressa na nossa mente a verdade. Nunca estamos sozinhos e nunca somos sozinhos. Ficaremos sem igreja, sem familiares, sem amigos, sem celular, sem sala 57, mas não estaremos sozinhos. Queridos, companhia é uma necessidade da nossa natureza. Não é uma fraqueza do homem querer estar só. Eu consigo viver só. Eu não consigo viver sem meu Jesus. É uma necessidade implantada lá no Éden, no coração do homem. Esse sentimento de solidão vai sacudir muitos para fora do redil do Senhor, porque não tiveram a experiência da intimidade e da comunhão com Jesus. E aí vão buscar no mundo o socorro que só em Jesus poderão ter nesse momento. Porque Ele é que será a nossa rocha, Ele será o nosso sustento, o nosso socorro bem presente. Precisamos acreditar nessa promessa de Jesus. Estou convosco todos os dias. Precisamos da mesma fé que teve Jesus e o levou a declarar na agonia: Pai, sem ver o Pai, sem experimentar a presença do Pai, ele declarou ali: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo dito isso, ele rendeu o espírito sem ver o Pai, porque os nossos pecados cobriram a visão de Jesus. Mas o Pai estava ali, mas sem vê-lo, ele disse: Pai, eu creio que o Senhor está aqui e entrego o meu espírito. O Pai havia prometido ressuscitar Jesus e que o seu corpo não veria corrupção, e ele creu. Ele seria chamado do sepulcro na manhã da ressurreição. O slide seguinte, pastor. Olha o que é que o livro Educação nos diz aqui, na página 413, também Mensagem Escolhida, volume 3. Cada necessidade que ele implantou, providencia para que seja satisfeita. Sabe, cada necessidade que Jesus sabe, que ele colocou em nós, e a necessidade da simpatia humana foi colocada no Éden, ele providencia para que essa necessidade seja satisfeita. E essa necessidade de companhia, ou de um companheiro humano, ele satisfaz com sua própria companhia. Não duvide de que Jesus está em você, de que Jesus está no menor dos seus filhinhos. Jesus está neles, porque ele disse que estaria conosco e em nós. O Espírito de Profecia diz em Mensagem Escolhida, volume 3, é pecado duvidar. Quando a dor for tamanha que você diz: Deus me abandonou, não faça isso. Ele jamais nos deixará. A menor descrença, se for acalentada no coração, envolve a alma em culpa e ocasiona grande escuridão e desalento. Se eu der espaço, o Senhor me abandonou, eu não estou vendo as bênçãos. Não anime isso no seu coração. Está dando tudo certo, mesmo tudo dando errado, está dando certo. Deus está no controle e no final é vitória em Cristo Jesus. Do que você necessita quando está se sentindo sozinho? Você necessita de uma companhia humana. E se Jesus não for essa companhia que satisfaça a sua necessidade, então a ilusão que vier, desenvolva amizade íntima com Jesus. O Senhor nos diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O Pai vai satisfazer essa necessidade que você tem com a presença de Cristo em você. Não se sinta sozinho, pois Deus proveu a satisfação dessa necessidade através de Jesus. Usufrua da companhia de Jesus. Ele supre essa necessidade. Foi assim com Enoque. Enoque habituou a mente à real presença de Jesus. Ande com Jesus, como anda Enoque, conversando com Jesus. Dialogue com Jesus, abra seu coração a Jesus, converse sobre tudo da sua vida a Jesus. Se você tem alguma coisa contra alguém, não fale para ninguém, não fale mal de ninguém. Lembre-se, Jesus disse: o que fizeres a um destes é a mim.
Você está com raiva de alguém? Alguém te fez uma coisa errada? Não vá falar para ninguém, não fale mal, não. Sabe para quem você pode falar mal de alguém? Para Jesus. Para Jesus você pode falar mal de mim, falar mal do pastor Wagner. Para Jesus você pode. Deus não é homem para que minta. E ele diz que estará conosco todos os dias. Estará em nós. Lá em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta. Suas promessas são reais. Ele é o presente eterno de amor dado para ser uma companhia eterna. Ele é tão apaixonado por nós, irmãos. E lá em João, no capítulo 14, no versículo 3, 14, 3, Jesus diz assim: Se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Sabe por que onde eu estou, vocês estejam? Jesus está dizendo assim: eu sinto necessidade de estar perto de vocês. No 17:24, aí de João mesmo, ele ainda diz assim, ó, no verso 24: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, aqueles que me destes. Jesus sente necessidade de ter você ao lado dele. Ele sente necessidade de sua simpatia por ele. Sabe, lá no Desejar Todas as Nações, eu não botei esse slide não, viu, pastor? No capítulo 1, na página 25, ele diz assim: ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Olha, Jesus está ligado em a mim e a você, por um laço que jamais se partirá, a não ser que a gente não queira e abra mão da fé. Ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, eternamente ligados a Jesus, eternamente. Deus deu o Filho, deu Jesus, não apenas para morrer por nós, mas para estar conosco para sempre. Jesus morreu, pronto, foi para o céu, estamos abandonados. Não. Jesus foi, mas nos deu o Consolador que nos traria Jesus para estar conosco todos os dias da nossa vida. Não foi só para morrer conosco, mas foi para satisfazer a nossa necessidade de simpatia, para nunca mais sentirmos solidão e desamparo. Cristo sempre será humano, embora tenha tido o seu corpo mudado quando ressuscitou, não mais cansaço, como falei, não mais necessidade de água nem de comida, mas no seu coração, na sua mente, permaneceu a necessidade da companhia humana. O outro slide, por favor, pastor. Diz assim: Jesus sempre tem em mente que foi um varão de dores. Jesus não esquece da necessidade que passou, da nossa simpatia. Ele foi familiarizado com a tristeza. Embora Jesus Cristo tenha entrado nos céus, ainda há uma corrente viva que liga seus crentes ao seu coração de infinito amor. O mais humilde e fraco é ligado intimamente ao seu coração por um elo de simpatia. Sabe você que se sente fraquinho, que só vive caindo, você que se sente abandonado na igreja? Servo de Deus, serva de Deus, você está ligada a Deus, a Jesus, intimamente, pelo elo de simpatia. Ele nunca se esquece de que tem a natureza igual à sua. Ele compreende a sua necessidade de receber a simpatia humana. E quando todos falham, a simpatia dele é direcionada para você. Nos lugares celestiais, página 292. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado seu bem-amado filho. É como se só existisse você, está no Caminho a Cristo, página 100, primeiro parágrafo. É como se só existisse você na terra, quando Jesus olha para você. Jesus se compadece, ou seja, ele é carinhosamente tocado. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, já vamos encerrar. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, ser humano, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Um sacerdote que não possa compadecer-se. Sabe o que é não possa compadecer-se? Que não possa ser tocado pelos nossos sofrimentos. Ele é Deus, mas ele é homem. Ele está em nós e é tocado pelos nossos os sofrimentos que nos alcançam. Tocam Jesus. E sua simpatia é despertada em nosso favor e nos auxilia. E Salvador maravilhoso é o nosso Jesus. Não só morreu, mas permanece em nós para nos auxiliar. A atenção que ele nos dispensa não é dividida com ninguém. A mesma atenção que ele me dá, ele dá a Jússi, ele dá a Hélia, ele dá a Francis. Cada um de nós, o Senhor dispensa a Bel Joaquina. Olha, queridos, ao subir Jesus com a natureza humana para o céu, ele subiu com a multidão de pessoas que ressuscitou. E ele podia se satisfazer com a companhia dessas pessoas, mas falta você e faltava a mim. Ele faz questão de você lá nas mansões celestiais. Você é único e Jesus se curva e se une a você. E em meio a uma multidão, ele procura você. Há uma multidão, mas é como se você fosse único. Ele procura você na face da terra. Há uma multidão agora na sala, mas é você que ele está procurando e dizendo: eu estou em você. Permaneça em mim, para eu permanecer em você. Toda a atenção, compaixão e amor de Jesus é para você particularmente. Cristo, o nosso melhor e maior amigo, reclama por nossa companhia. Assim como reclamamos por companhia humana, ele reclama por nós. Não duvide dessa verdade. É pecado duvidar. Não se iluda com as ofertas do mundo para satisfazer essa solidão. Busque andar de mão dada com Jesus. De manhã, de tarde, de noite, lembre se você não está sozinho. Lembra daquele hino? Jesus sabe o que é sofrer, sentir-se sozinho. Aquele que diz: não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. Você não está sozinho. Jesus diz para você: eu quero sua companhia. Ele diz: eu quero uma companhia e eu quero a sua, somente se for você. Por causa da sua humanidade, sem nós, Jesus ainda está satisfeito. Pastor de Wagner, Jesus está insatisfeito sem você. Pastor, os pastores que aqui estão, pastor Arão, não sei quantos aqui estão, Jesus está insatisfeito sem você, servos de Deus. Jesus está insatisfeito sem nós e ninguém penetra tão profundamente a nossa intimidade para satisfazer essa necessidade de companhia do nosso coração, como faz Jesus através do Espírito Santo. O fim está às portas. E ainda estamos procurando por coisas e pessoas para satisfazer aquilo que só Deus pode satisfazer. Jesus. Precisamos acreditar nessa verdade e nos colocarmos nas mãos do Pai, para que, como o pastor Jael falou aí, guiados pelo Espírito Santo, através da verdade, vivamos uma relação totalmente diferente com o nosso Redentor. Alguém distante, que ouve ou não ouve, não, está em nós. Estejamos totalmente apaixonados por Jesus, Ele está perto. Jesus precisa de nós, irmãos. E a nossa entrega a Ele é o maior presente que podemos lhe oferecer. Não são nossas obras, é a nossa entrega no relacionamento íntimo com Ele. Não desaponte Jesus. Faça dele o seu companheiro de peregrinação, o seu maior amigo. Ele não merece frieza, indiferença da nossa parte. Peça ao Espírito Santo que fulmine o seu eu, assim como eu peço a Deus constantemente. E doravante, façamos com Jesus um pacto de união. O que você fará com o maior presente que Deus te deu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Não foi só para morrer, mas para estar em você, ser o teu consolador, ser a tua paz, ser o teu companheiro. Como Jesus é lindo. Lindo, lindo demais é o nosso Senhor. Nós achamos um grande amigo. Jesus é melhor que tudo.
que ele seja o teu grande companheiro. No nome dele é que oramos. Amém. 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 Você nunca está sozinho. Deus jamais te deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Diz a música do Arautos do Rei, né? É verdade. Ele anseia mais pela nossa companhia do que nós pela dele. Mais pela nossa simpatia do que nós pela dele. Isso é tremendo, pastor. O elo que une Cristo à humanidade é o corpo dele restaurado. Você falou aqui no texto. O corpo que Jesus recebe pós-ressurreição será o corpo que nós receberemos pós-ressurreição. E Jesus carrega as marcas da crucifixão no corpo dele. Então, esse é um elo que jamais poderá ser rompido. É o testemunho da pessoalidade dele, de Ele ter, continua homem. de ter sido Deus, um de nós. homem. Não E tem como romper. continuará assim. É um mistério, sabe? Porque Deus não muda. Mas hoje, na Trindade, tem um que tem o corpo restaurado, glorificado, o que nós teremos também, mas Deus não muda. É Amém. extraordinário isso, né? É, Extraordinário. é. Obrigado por confortar o meu coração e aquecer meu coração na certeza de que, apesar de todas as coisas, nós não estamos sozinhos. E ainda vai dar tudo certo se não deu certo. Maravilha, que Ainda vai dar maravilha. tudo certo. Você pode orar por nós, filho? Sim, sim. Por favor. Oremos. Pai querido, muito obrigada, porque a tua verdade traz ânimo ao nosso coração e reforça a nossa convicção de que não estamos sozinhos. Ainda que a mão humana, o braço humano nos desampare, Senhor. Ainda que nos falte o chão pela aprovação humana, o Senhor está conosco, isso basta. Fulmina o nosso eu, Pai, para que Cristo verdadeiramente viva em nós. Nos ajuda, Santo Espírito, enchendo o nosso coração da tua verdade, para que, firmados nesta verdade, nós tenhamos uma certeza: somos de Jesus. Ele está em nós, nós estamos nele. E ele no Pai nos faz um com Deus. Obrigada, Senhor. Dá-nos da tua paz. E que saiamos neste dia desta sala convictos de uma verdade. Não andamos sozinhos nunca. Ainda que o inferno batalhe contra nós, ainda que os demônios se levantam para cair, porque o Senhor está conosco. E quem poderá contra o Senhor? Dá-nos da tua paz e a certeza da vitória, porque não estamos sós, em Cristo Jesus. Te pedimos, te agradecemos, esperamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amado? Louvado seja Deus, a recíproca é verdadeira. Eu também te amo muito, pastor. Eu amo essa sala. Amo aqueles que o Senhor me deu através dessa sala. Louvado seja Deus pelo seu amor. Amém. Amém. Um grande dia na presença de Deus, tá? Amém. 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 Obrigado. Fica com Deus. Amém. Lilian, muito bom dia. Tudo bem, filha? Bom dia a todos, tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo jóia? Tá quente aí no Rio? Bastante, É, o Rio já é quente, né? sim, Agora, né, tá tendo queimada por aí também? também, infelizmente. É, aqui tá uma poeira, gente doente de todo jeito, por causa das bactérias que vêm, né? De tudo isso que atrapalha a gente. Lilia Migalchan, eu não sei o sobrenome dela, é outra Lilian que está aqui, é uma loira que nos ajuda nas saídas da sala para a Europa, prega aqui na sala, é anciã de igreja. Lilia, abraço para você, saudade da gente conversar um pouquinho. Vamos conversar sobre sua vida, minha filha? Vamos fazer uma fofoca celeste agora, hein? Essa aqui pode, viu, Lilian? Contar como é que Deus age na vida da gente.
A Lília, queridos, ela é casada com o Leandro, tem uma filha linda chamada Lara, tem 7 anos, mora no Rio de Janeiro e está casada há 11 anos. A Lília sempre esteve envolvida com religião, porque a mãe dela já praticava a fé no movimento religioso. O pai não era muito da fé, não, mas ele fazia uma coisa, né, Lília? Ele forçava vocês para ir para a igreja, mas ele não ia. Como é que é esse negócio? Ele forçava, mas não ia para com vocês para a igreja. Sim, ele forçava a gente ir, né? Meus dois irmãos para poder ir para essa igreja. Mas eu não gostava muito, mas ele forçava, vai com a sua mãe, não fica em casa não, mas ele ficava em casa. Engraçado, né? Ele queria para você, mas não queria para ele. Sim, Parece que na cabeça dele, até perguntei para você, parece que na cabeça dele funcionava meio assim, né? Eu sei que igreja é coisa boa, eu vou colocar meus filhos lá, mas eu mesmo não quero me comprometer com isso agora, não. Você sim, acha desse que é assim que a jeito. cabecinha dele pensava? Sim. Engraçado, Lilian, que, desculpe, a gente não pode fazer assim, né, com as pessoas. Eu não posso dizer para as pessoas, tipo, ó, você vai lá. Isso é bom para você. Eu, como adventista, estou por aqui e não dá um testemunho profundo, testemunho de alguém que realmente vive a experiência. Tipo, indica o caminho para a pessoa, mas não está vivendo o caminho. Você sabe que tem adventista assim, né? Tem cristão assim, infelizmente, que Sim, indica o caminho, mas ele mesmo não está vivendo isso. É como um pai, né? Dentro de casa que indica o caminho, mas não vive o cristianismo dentro de casa. É como uma mãe que indica o caminho e não vive o cristianismo dentro de casa. Desiane, isso é um contrassenso absoluto. Você indicar um caminho que você mesmo não vive, né? E o paizinho da Lília, ele vivia assim. Será que eu estou falando com alguém aqui, Lília, que ama esse negócio de indicar o caminho, mas não está vivendo o negócio? Indica o caminho à pessoa mesma que receber uma indicação, olha para essa pessoa e diz assim, essa pessoa aí não sei não, hein? Será? Se você for assim, amado, pede a Deus para te ajudar e mudar a direção, né? E ter uma vida mais profunda. A Lilian buscou, ela tem uma experiência com Deus muito interessante. Ela tinha vontade de Deus. Você trafegou em algumas igrejas. Quantas igrejas tu conheceu antes de conhecer a Igreja Adventista, Lilian? umas de 3 a 4 igrejas que eu frequentei, que eu visitei, eu senti, né, esse desejo no coração de seguir a Deus, né, e ir a alguma igreja. Aí comecei a frequentar, conhecer algumas igrejas, mas não gostei de nenhuma. Você disse que não se identificou. Você não Não se identificou gostei. com o quê? O que que te incomodava? Era assim, muito barulho, né? O culto até começava legal, mas depois começava muito barulho e aquilo me dava muita dor de cabeça e eu acabava indo embora, não ficava até o final. E nesses cultos você não tinha muita Bíblia, você procurava e não tinha muito ensino profundo da Bíblia, é isso? Você sentia falta da Bíblia nesses cultos? Sim, com certeza. Sentia muita falta de pregações, né, da palavra de Deus, e muitas das vezes ela vinha acompanhada de muita gritaria, né, muito barulho, e eu não conseguia entender nada, eu só ficava com muita dor de cabeça, e via que aquele lugar não era para mim. Você não se adequava àquilo ali, né? O tempo foi passando, eu achei engraçado, não, mas achei interessante que você, com 15 para 16 anos, você ia, ora, na Igreja Batista, que você começou a frequentar ainda quando criança, ia com as suas primas e tudo, mas teve um momento em que você, com 15 para 16 anos, você procurava sozinha essas igrejas. Você Sim. passava, identificava aquela igreja e você sentia vontade de ir àquela igreja. Assim, com 15 para 16 anos, não é para estar sentindo isso, né? Uhum.
menina no Rio de Janeiro, bonita, uma menina que é de família. A tendência era que você não tivesse essa indicação, né? Que você fosse para o mundo, experimentasse o mundo, quebrasse a cara lá fora, mas por que que você, na sua opinião, acha que você tinha essa inclinação religiosa? O que te fazia buscar a Deus, filho? Eu sinto que já era o Espírito Santo me chamando, né? Porque já tinha uma obra para eu fazer, né? Que hoje sou empenhada na igreja, né? Eu estou envolvida na missão, eu amo muito a missão de trabalhar. Quando eu não faço a missão, eu fico muito triste, né? E fico muito assim angustiada quando não tem nenhuma missão, né? Eu prego pela internet, então eu sinto que o Espírito Santo já vinha me chamando desde muito tempo. Você não identificava que era o Espírito Santo, É, hoje eu já entendo. mas você agora sabe que era ele dizendo: bora, Lilian, bora, Lilian. E quando você chegava nessas igrejas, você chega a comentar comigo que você às vezes entrava e saía e não era vista. As pessoas no máximo que fazia era tipo, boa noite, bom dia. Como é? Você não era notada quando você ia sozinho, é isso? Não, ninguém chegava para conversar, para perguntar de onde eu vim, quem eu era. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. No máximo era quando entrava, boa noite, né? Que eu ia sempre à noite, domingo, e não passava disso, né? Sabe que isso me chama a atenção, porque imagina, né? O esforço que o Espírito Santo fez, irmão, você que está me ouvindo aqui, para pegar a Lília e levar para uma igreja. Olha o esforço que ele fez. Tanto que ele trabalhou. Você imagina a luta que é isso no mundo espiritual. Para uma pessoa sozinha, sem ninguém convidar, entrar numa igreja e sair sem que ela seja notada, absorvida por aquela congregação, procurada, eu acho um crime quando nós fazemos isso. E eu vou falar para você, ó, é uma das coisas que eu mais luto com nossas igrejas, é para que os nossos amigos sejam percebidos. Aqueles que vêm à igreja, que sentou conosco. Deixa eu te dar um conselho, amado. Dá um conselho. Entra na sua igreja, não senta no seu banco e fica olhando tudo, não. Se o sermão está certo, se entrou na hora errada, se está demorando. Amigo, vai na sua igreja, dá uma olhadinha nos bancos discretamente. Tem uma pessoa lá que você nunca viu, vai lá e pergunta o nome. Talvez essa pessoa seja a primeira vez que esteja frequentando a igreja. Não deixa essa pessoa sair de lá sem ser vista. Quer ver outra coisa? Dá uma olhadinha na igreja. Se a Lígia Guzmão não estiver na igreja, liga para ela. Se a Thaís Silva não estiver na igreja, liga para ela. Se o Renilton, que está aqui adorando conosco, e a Ieda? Se a Ieda faltar, olha lá, ué, cadê a Ieda? Sabe o que que eu faço? Muitas vezes eu chego em casa para almoçar, Lilian, e eu olho para a minha congregação. Como hoje eu já conheço, pelo menos fisionomicamente, a maioria deles, eu olho para eles e fico percebendo quem não está. E eu chego em casa e começo a mandar mensagem e ligar, e dizer: onde é que você estava? Senti falta de você na igreja hoje. Faço muito isso. Porque imagina o trabalho que é para o Espírito Santo colocar a gente lá dentro. Como é que você se sentia quando você não era notada? Eu ficava triste, né? Eu ficava triste porque ninguém conversava comigo, ninguém falava nada, né? E isso é muito ruim. E hoje eu sou assim a pessoa que acolhe, né, que recepciona. Eu faço a mesma coisa que o senhor disse. Quando eu vejo que a pessoa não vai, eu mando mensagem, né, para perguntar por que não foi, né? E isso é muito importante, porque quando eu cheguei na igreja adventista, a recepção foi muito forte na minha vida. E isso me marcou. Então, quando você chegou na igreja adventista, você foi bem recebida. Fui bem recebida. Como é que é o nome dessa igreja? É Igreja Adventista de Miguel Couto, que fica em Olha Nova aí, Iguaçu. se tem alguém de Nova Iguaçu, da Igreja Adventista de Miguel Couto, não é isso? Isso, Miguel Couto, fica no Rio Se, de Janeiro. se tem alguém aqui, você da igreja, dessa igreja do Rio de Janeiro, ó, beijo no coração.
Essa menina chegou e foi muito bem recebida. Glória a Deus por isso. Amém. Amém? Amém. Que maravilha, né, irmã? Que maravilha. Você procurou entre 15 e 16, o tempo foi passando, não encaixou o religioso, até que você encontrou um tal de Leandro. Sim. Quem é Leandro? Leandro hoje é meu marido, né? E Uhum. quando a gente se conheceu pela internet e ele estava afastado, né, dos caminhos do Senhor. Então a gente se conheceu, né? A gente ficou um pouco no mundo, mas só que logo bateu a vontade dele voltar para a igreja, né? E eu também já estava com essa vontade e ele me convidou, vinha me convidando, mas eu relutava muito em ir para a igreja adventista, pela questão das roupas que eu não usava. Para mim era difícil. Você já sabia que a igreja era meio pedreira, né? É, eu já sabia da vestimenta, né? Que eu perguntei a ele, pode ir de calça? Aí ele, não, as mulheres vão de vestido e de saia. Aí para mim era um problema, porque eu não usava esse tipo de roupa. Eita, nós. Então, a nossa conduta cristã afastava você um pouco do adventismo, né? Sim. Agora eu tô tão triste, Lili, sabia? Que eu tô triste. Porque- Eu- Você ficou preocupado agora, né? Mas eu tô triste, sabe por quê? Porque a gente está perdendo esse cuidado, filho. Ah, sim. A gente está ficando muito parecido com o mundo. Não é porque a gente tem que ser diferente do mundo para ser diferente, sabe? Eu não posso deixar de usar uma coisa só porque alguém do mundo que não é cristão usa. Não. Se o que é usado no mundo é decente, eu posso usar, mesmo que seja igual. A gente não usa carros iguais? Eu uso terno, né? Hoje a gente tem os problemas de corrupção no Brasil, eles estão instalados na maioria das pessoas que usam ternos. Mas o ambiente coletivo diz que terno é uma roupa decente para ocasiões sérias. Por isso eu uso terno para pregar. Não quer dizer que quem pregue sem o terno está errado, mas a roupa precisa ser séria, né? Para representar aquele momento. Mas eu estou muito preocupado. Vou abrir meu coração para você, posso? Sim. Amado, deixa eu dizer para você, a Lilian, ela tinha resistência à igreja porque nossa conduta cristã era desafiadora para ela. E hoje em dia, infelizmente, a gente está perdendo a mão. O que nós não fazíamos antes, estamos fazendo agora. E o que me incomoda, basicamente, eu vou falar para você aqui, tem muitos pastores adorando conosco, pessoas que vão ver depois. O que me incomoda é a mudança da prática religiosa que tem a ver com uma crença fundamental chamada conduta cristã, sem nenhuma mudança de reflexão, sem nenhuma explicação, e a gente vai mudando. E eu vou dar um exemplo só, um exemplo só. Nós temos na conduta cristã a ideia de que nossas irmãs e nem nossos irmãos devem usar joias, mas está entrando na igreja assim, ó, de todo jeito. Já existem muitos lugares, muitas igrejas que usam isso. Ah, eu mesmo ensinei que o uso da maquiagem deveria ser sempre uma maquiagem leve, corretiva, para deixar você com um visual bem legal. Mas hoje não. A gente tem visto, infelizmente, maquiagens carregadas. Agora está muito comum unhas vermelhas, unhas pretas, azuis. Não era assim. Não era assim. Nós temos hoje irmãos adventistas, donos de academia de ginástica. Acho uma profissão muito complicada. Como personal trainer, também acho muito complicado para adventista. Ah, eu estou preocupado com a nossa identidade. O que forma a nossa identidade é a prática das crenças fundamentais das 6 doutrinas que fundamentam essa igreja.
Lilian, me permita mais um minutinho do seu testemunho para eu falar com os meus irmãos aqui. Alguém pode dizer assim, mas pastor, vamos lá, né? Até pouco tempo atrás, o senhor vai lembrar do que eu vou dizer aqui para o senhor. O senhor discutia com os nossos jovens para que eles não fizessem sexo antes do casamento. É verdade, eu tenho uma palestra chamada Crise de Identidade que eu abordo exatamente que o sexo só depois do casamento. Então, pastor, hoje em dia, o senhor está tendo que lutar para que meninos fiquem com meninas e meninas casem com meninos, porque a homossexualidade está invadindo a igreja. E o senhor acha mesmo que a gente tem que ficar preocupado ainda com essas coisas pequenas, como roupas justas, transparentes, unha, cabelo, maquiagem? Você acha mesmo que essas coisas. Aí eu fico pensando o seguinte. Se a prática doutrinária deve ser conduzida pelo nível de mundanidade e não pelo que diz a palavra de Deus, então a gente está frito. Sabe por quê? Porque se a gente diz que sexo só depois do casamento, antes nunca, porque sexo é a celebração do casamento, a gente sempre disse isso, certo? Mas lá no mundo, o que está rolando é trisal, é casamento de 4 casais, 2 casais, gente que tem duas mulheres e um homem numa relação, ou 2 homens e uma mulher, tem todo tipo de relacionamento sancionado pela comunidade, sancionado pela sociedade, aplaudido pela sociedade. Não é uma coisa mais que é vergonhosa. Não é uma coisa mais que as pessoas fazem escondidas. Hoje em dia é muito fácil você ouvir atores famosos dizerem assim, atrizes também. Eu saio com homem e saio com mulher. Eu estava vendo uma entrevista em que uma atriz famosa brasileira sendo entrevistada por uma âncora, uma mulher, e elas conversando sobre namoro, esta atriz disse assim, eu pegava você fácil. Aonde a gente ouviria isso? Antes. De uma forma tão natural e aplaudida, né? Nós não ouviríamos isso. Só que hoje a gente ouve. Se o nível é esse, então eu já não vou me preocupar mais com o sexo dos jovens da minha igreja se eles estão fazendo só dentro do casamento. Afinal de contas, lá fora está muito mais bagunçado do que antes. Então vamos tolerar isso? A minha reflexão é, se a gente vai arrastar a palavra de Deus por causa da cultura, ou se é a palavra de Deus que vai determinar a cultura. Confesso que estou preocupado, porque, graças a Deus, a Lilian sofreu para entender que a conduta cristã adventista nos difere do mundo. Estou preocupado. Bom, me desculpe, viu? Não estava no programa, mas acho que precisava falar. Esse aqui é o maridão, né? Isso, o Leandro. É o Leandro, esse que tirou a foto. Aqui nós nos encontramos no Maranata, em Brasília, no Isso. Eu era ginásio. a Elisa, minha amiga. Elisa, sua amiguinha, e você aqui Isso. do meu lado, e esse aqui o seu maridão, Leandro. Só faltou a Larinha, né? É, a Lara não pôde ir. Ok. Bom, a, a Lília casou e se desenvolveu, e você na pandemia, Lília, na pandemia tu passou pertinho da morte, né, menina? Sim, foi em 2021. Você teve medo de morrer? Não tive. Não, se tivesse descansado, estava tudo bem, então. Eu não tive, mas assim, quando eu comecei a ter a falta de ar, eu até falei pro Leandro. Aí eu falei assim, será que eu vou morrer? Aí eu falei isso pra ele, para com isso, para de falar isso. Só foi esse momento mesmo. É. Eu tive Covid, estava no auge da pandemia, a sala já existia. Fui para o hospital, Lili, eu confesso para você, quando fizeram o exame, que meu pulmão chegou a 50, eles entubavam com 75% do pulmão tomado. Eu conversando com a minha irmã pelo telefone, eu chorei muito. Eu não tenho medo da morte, sabe? Se fosse a morte pela morte, eu confesso para você
que a morte hoje seria mais ou menos um brindezinho, sabe por quê? Viver nesse mundo aqui não presta não, tá Hum, muito ruim. verdade. Mas quando eu penso na morte, na perspectiva de que eu tenho tanto para fazer para Deus ainda, tem tanta gente que não conhece Jesus ainda, e Ele deu esse instrumento lindo para a gente. Eu sou pastor adventista, tenho uma família. Então, eu tenho, assim, muita vontade de passar pela perseguição, de viver os últimos momentos da história da humanidade, de fazer parte da geração dos vivos. Eu tenho essa vontade, sabe? Porque não porque eu ame estar aqui ou curta as coisas desse mundo, não, é porque tem muito para fazer por Deus ainda, sabe? Acho que o cristão que vive precisa viver para isso, né? Pelo evangelho. Você e o primeiro quem na verdade, o primeiro quem teve covid foi o Leandro não diagnosticado, né. Aí E- você viajou, quando você viajou, voltou você e Larinha espirrando, e aí o Uhum. seu quadro evoluiu. Você diagnosticou com 20%, depois 50%, depois 80%. Meu Deus, hein. Sim, fiquei em estado muito grave. Eu estava usando 100% do oxigênio, que eu não conseguia mais respirar de jeito nenhum. Você teve um momento que você me fala que foi muito difícil para você, que foi o uso de uma máscara. Sim, Conta pra gente como é que foi esse momento do uso da máscara. eu até esqueci de mandar a foto. Uhum. Foi muito difícil, muito difícil. É, a minha irmã, né, ela estava com 1 ano de formada, é médica, com 1 ano de formada pegou essa bomba, que fui eu, né? Aí ela teve lá comigo, né, nesse momento. Essa máscara, ela cobre assim praticamente o rosto todo, só não pega a boca e a gente tinha que respirar ali dentro, né? Muito terrível, muito terrível. E muitas pessoas não conseguiam usar a máscara e ia direto para a intubação, né? Por isso que muitas pessoas não conseguiam usar essa máscara e ia direto para a intubação. E isso quase aconteceu comigo, porque ela falou comigo, né? Essa máscara que você vai usar agora é muito difícil, você vai ter que ser forte para poder usar. E eu pensei, meu Deus, o que que vai vir por aí? Aí ela pode colocar toda a equipe, né, ao meu redor, né? E ela na minha frente. Aí colocou, aí eu não consegui ficar. Não consegui. Aí eu pedi para tirar, é uma coisa assim muito terrível, horrível. E aí quando ela viu que eu não consegui, os olhos dela encheram de lágrimas da minha irmã, da Carol. Aí ela falou, olhou nos meus olhos e falou: Lili, você vai ter que conseguir. Você vai ter que conseguir. Porque se eu não conseguisse, eu ia ser entubada, né? Aí nisso eu pensei em oração, Senhor, me ajuda, me ajuda. Aí nisso eu ouvi uma voz, né, de Deus falando comigo. E ele falou: seja forte, busque força dentro de você, que você vai conseguir. Aí ela pode colocar? Aí eu pode. Aí colocou pela segunda vez. Aí eu fui ficando, consegui ficar, consegui. Aí veio uma moça, né, uma fisioterapeuta, ficou do meu lado e me deu a mão, né? E aquele aperto de mão ali, eu apertava com toda a força a mão dela e aquilo me dava muita força, né? E hoje eu fico pensando, aquela moça foi um próprio anjo de Deus para me ajudar. E eu consegui ficar 3 horas com aquela máscara, né? Naquela noite para madrugada. Você vai piorando, você chega a 80%, você é deitada de bruços, porque aquela era uma prática Sim, no auge da Covid, que era utilizada para as pessoas respirarem melhor, até que a sua irmã, e a igreja que você faz parte, muito mais pessoas, começam a orar por você, e foi incrível a sua recuperação, porque você estava em estado grave no CTI, em menos e quase que em uma semana você já estava de alta. Como foi o processo? Porque ele aconteceu dentro dos 10 dias de oração, que a gente tem sim. 10 dias de oração e 10 horas de poder. Lembra que a gente fica na igreja, de manhã vai até o pôr do sol, todos na igreja, jejuando, orando, e nesse ínterim, todo mundo colocou seu nome, criaram um relógio. Nesse relógio de hora em hora tinha alguém orando por você. E aí, como é que foi a sua recuperação? Em quanto tempo? Você estava no CTI, saiu para o quarto, do quarto você teve alta.
Foi assim, foi no finalzinho de fevereiro, né? De quinta para sexta eu já evoluí a 80%. Foi piorando muito, né? Na quarta eu estava com 50% do pulmão tomado. Aí de quinta para sexta eu já estava 80%, né? Aí quando foi no sábado, né? Teve as 10 horas de oração em todas as igrejas adventistas, né? E todos levantaram um clamor, né? Em meu nome. E outras igrejas também oraram, porque meus tios são de outras denominações. Então, várias igrejas orando ao mesmo tempo. E justamente naquele sábado eu tive uma melhora milagrosa mesmo, né? Com o poder da oração, eu comecei a melhorar e ninguém conseguia entender, né? Aí os profissionais, né? Que profissionais da enfermagem, fisioterapia, os médicos, eles olhavam o quadro, os exames e falavam: Nossa, ontem ela estava mal, sexta-feira. E hoje ela já está respondendo bem desse jeito. Então, depois eu fui entender que um grande movimento de oração foi formado, né? E Deus me curou exatamente num dia de sábado. E nesse meio tempo, né, que eu fiquei mal dentro do CTI, né? Eu pedi a Deus, Senhor, não me deixa ver ninguém morrer, não me deixa ver ninguém morrer. Eu não vi ninguém morrer, né? Só via pessoas entubadas do meu lado, tinha outras pessoas na sala, né? Eu até ficava curiosa olhando, aí eu perguntava, né? Ela respira? Como é que faz as necessidades? Eu perguntando, né? E nesse meio tempo eu tive muita, assim, uma depressão terrível, uma coisa horrorosa que eu nunca senti na minha vida, né? Eu vejo que aquilo foi uma opressão do mal, porque eu me senti sozinha ali dentro, né? Não tinha ninguém que eu conhecia. E minha irmã já tinha ido embora, né? Porque ela não podia ficar direto. E aí nisso eu comecei a sentir falta da minha filha, né? Comecei a chorar sozinha. Aí eu coloquei o lençol na minha cabeça, né? E chorei, sozinha chorando, né? Aí nisso eu ouvi a voz de Deus pela segunda vez. Aí ele falou, né? Até me emociono. Aí ele me chamou pelo nome e falou: Lilian, você vai ter que orar em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, né? Aí nisso eu comecei a orar, né? Falando na Trindade. E nisso me deu muita força e aquela depressão já não tinha mais, né? E Deus venceu aquilo em mim, né? E depois disso eu fiquei bem, né? E eu sempre orando assim, em nome do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. E depois disso eu comecei a evangelizar dentro do hospital. Eu evangelizava todos que chegavam perto de mim. E eu percebi que tinha pessoas afastadas, muitas pessoas afastadas. E eu falando, volta para Jesus, e eu ali no hospital, eu estava mal. E eu evangelizando, evangelizando todos que passaram perto de mim, né? Aí quando foi no sábado, Deus me deu essa bênção, eu comecei a melhorar. Aí no domingo pela manhã, o médico foi lá, né? O médico do plantão. Aí ele falou, a Lilian já está bem, ela já pode ir para a enfermaria. Aí quando foi na segunda de manhã, eu fui para a enfermaria. Aí na quarta, era na parte da tarde, eu já tive alta. Então eu fiquei uma semana, né, no hospital e internada, e eu tive muita dificuldade para andar, porque eu fiquei sem andar, né? Então, em uma semana eu fiquei mal, aí tive que fazer fisioterapia respiratória, né? Fiquei com sequelas. Aí eu tive que reaprender a andar, porque parecia que eu ia cair quando eu ficava em pé, né? Então, cada dia é um pouquinho. E até para tomar banho foi difícil, né? Eu não conseguia ficar em pé, mas eu vejo que eu fui muito forte. Deus me fez muito forte, porque eu ficava assim, parecia que eu ia desmaiar, né? E a enfermeira falava: Você vai conseguir tomar banho? Aí eu: Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E Deus me sustentando o tempo todo. Sabe o que eu vejo aí? Lembra que eu falei que você ia ensinar uma coisa muito importante para a gente? E você mesmo disse para mim, o valor das pequenas coisas. Sim, Quando ela estava na cama, irmãos, impossibilitada, ir ao banheiro tomou uma proporção de um valor extraordinário. A individualidade para tomar o banho, porque ela foi tomar o banho, alguém tinha que ficar olhando a linha é, tomar. sim, Imagina a individualidade, né? A privacidade desaparece, né? Você vira um objeto na mão das pessoas, eles têm que cuidar de você, não tem jeito, não tem verdade. jeito. Ali Elas acaba a vergonha, acaba tudo, né? Porque acaba você depende deles, né? você se acha, né?
Você se acha, você olha com um olhar altivo É. para as pessoas, às vezes a gente desconsidera as pessoas, achando que a gente é nada. Vai para uma cama para tu ver. Uhum. Começa a depender das pessoas para tu entender quem você é, irmão. Começa a não ter condições de levantar com as tuas próprias pernas e alguém tem que limpar você para você entender quem você é. Isso. Às vezes a gente se coloca num salto e fica achando que é alguma coisa. E aí, é nessa hora que a gente sente falta das pequenas coisas. Ali disse que olhava por uma janelinha, né, Uhum. do Eu CTI, vi a luz você do sol. via a luz do sol. Isso na enfermaria já, né? Aí naquela manhã que eu consegui tomar banho, né? Aí eu olhei assim, aí Deus falou comigo, né? Aí ele, tá vendo, Lilian? A gente tem que dar valor às pequenas coisas, né? Como tomar banho, como enxergar, como respirar. Eu não sei quantos aqui já ficaram sem respirar, mas é algo muito terrível. Você parece que vai morrer, né? Então, você respirar, você se alimentar, você poder engolir a comida, você beber água, você fazer as necessidades, tomar um banho, e isso passa despercebido. Você tem uma casa, tem uma cama para deitar. Então, Deus me fez refletir lá no hospital, né, que a gente tem que ser grato nas pequenas coisas, né? E depois que eu passei por isso, a minha vida foi outra, né? Minha vida hoje é outra. Eu vejo a vida de um outro olhar, né? De um outro jeito. E eu vejo que foi necessário eu passar por aquela luta para o meu crescimento espiritual e minha mudança como ser humano, né? Hoje eu sou um ser humano melhor, depois que eu passei por aquele problema tão sério, né? Então Deus sabe de todas as coisas. Lilian, que bom que você passou por isso e aprendeu. Você sabe que tem gente que passa por isso e não aprende? É. Impressionante. Mas bom seria que a gente não precisasse sofrer para aprender, né? Você só vai saber o valor de uma perna quando você perder uma. Você só vai saber o valor da visão quando perder. Começa a não sentir gosto das coisas. Começa a não ter saliva na boca. Uhum. A minha esposa está tomando muito remédio. Ela está tomando morfina de 4 em 4 horas, por causa das dores. E a morfina está tirando a produção de saliva. Uhum. Tem palavras que a minha esposa tem dificuldade de falar, por causa da produção de saliva. A minha esposa tem dificuldade de mastigar o alimento por causa da saliva, irmão. Você vai entender o que é não ter saliva o dia que você não produzir. Então não me diga, por favor, não me diga que você não é abençoado. Não me diga que você não é abençoado. Você tem tantas coisas do seu lado que as pessoas não têm. Levanta a mão para o céu, irmão, e agradeça o que você tem. Não, não dê. Vamos lutar, né? Porque isso é meu também, tá? Tô falando de mim. Vamos tentar dar valor às coisas sem a perspectiva e a urgência de perdê-las, né? Eu estou perdendo, por isso tem o valor. Não, vamos tentar dar valor nessas coisas. Hoje, a Selma falou da importância da nossa extrema dependência de Deus e o valor da dependência dos outros. Eu preciso de alguém igual, né? Dá valor às pessoas, né? Dá valor às pessoas. Elas estão aí. Eu gostaria muito que a vida tivesse a mesma capacidade que a morte tem de reunir as pessoas. Nós não nos encontramos mais em almoços, nós não nos encontramos mais em aniversários. As celebrações de Natal, que eram festas bonitas, festas em que as famílias se reuniam, estão sendo destruídas. O único lugar que a gente está se encontrando, a maioria dos familiares, é para sepultar o parente. Eu gostaria que a vida tivesse a mesma capacidade que a morte tem para nos reunir. Dê valor ao que você tem hoje, nas pequenas coisas. Lilian, me dá mais um minutinho, deixa eu retomar aqui. Eu, curiosamente, fui até o YouTube prestar atenção na reação da minha fala sobre conduta cristã.
E a gente vê alguns caminhos, né? Alguns caminhos do tipo, a igreja isto, a igreja aquilo, os pastores não apertam porque não podem perder membros, uma base, queridos, a grande bênção da igreja adventista é o equilíbrio. E sabe qual é o equilíbrio na conduta cristã? Modéstia, decência e simplicidade. Não importa a cor da sua unha, não importa a cor do seu cabelo, não importa a cor da maquiagem que você vai colocar no rosto, não importa a roupa que você vai usar. Modéstia, simplicidade e decência. Nós não demonizamos determinados comportamentos. Não demonizamos isto ou aquilo. Nós temos uma doutrina muito equilibrada. Simplicidade, decência, prudência, testemunho, diferença, tudo tem que estar em nossa prática. Não é um esmalte, não é uma maquiagem, não é uma roupa, é o princípio. Eu ainda vou pregar sobre isso aqui, preciso fazer uma pregação sobre isso. É o princípio que incide sobre isso. É o princípio que banha isso, tá bom? É sempre muito difícil tratar isso, né? Porque ou nós temos a ala liberal, que acha que não tem nada a ver, ou a gente tem os xiitas, que aí tudo é pecado. Então, muito importante a gente colocar um equilíbrio em tudo que a gente faz, né? Mas a minha preocupação é que, de fato, na minha impressão, a gente está abrindo a porteira aí com muita dificuldade. Para muitas, estamos vivendo momentos ruins no mundo inteiro, não é? Vamos falar um pouquinho da sala 57? Como é que você entrou aqui? Uma amiga me passou o link, né? Ela colocava no grupo da igreja, a Raquel Santana. Aí ela colocava no grupo da igreja e mandava para mim. E comentava: Nossa, Lilian, acessa, você vai gostar. O culto é maravilhoso, né? E eu passei a assistir e achei uma bênção, algo muito maravilhoso, porque era uma extensão da igreja, né? Era uma extensão da igreja. Conversando com um líder da igreja, ele disse que vocês estão fazendo na sala 57 é o que a igreja precisa para esse tempo, como apoio, né? Como suporte. Porque essa ideia de um culto com todas as partes, ao vivo, conversado, intimista, a sala 57 não é presencial, mas está longe de ser impessoal. Isso é importante a gente entender, né? Não é porque ela é virtual que é impessoal, não. Ela não é presencial, é fato, mas passa muito longe de ser impessoal, e isso está provado quando eu me encontro com os meus irmãos da sala 57 em muitos lugares, é extraordinário o encontro, porque é muito pessoal isso. É muito pessoal. E o que a Sala 57 está fazendo, Lili, é vanguarda isso aqui. É um modelo novo. É um modelo novo de culto. É uma igreja que abre quase todo dia. Olha que legal. Abre domingo, segunda, quarta, quinta e sexta. E o culto tem 3 horas. Eita, glória a Deus, irmão. Já viu isso? Igreja Adventista aí, Lima. Com 3 horas de culto, irmão. Benção. Isso é vanguarda, né? É vanguarda. É gente que está começando um processo que não existia. E a gente louva a Deus por isso. O que mais te chamou a atenção e o que você mais aprendeu aqui na sala que impactou seu adventismo? Foi a questão do Espírito Santo, né? A busca incessante do Espírito Santo, que isso muitas das vezes não é falado na igreja, né? Lá no CTI, Deus falou comigo que eu deveria orar também em nome do Espírito Santo. Então, hoje, eu oro sempre, né? Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí cheguei na sala, falando a importância de buscar o Espírito Santo, né? De orar em nome do Espírito Santo, pedir o batismo do Espírito Santo, né? E achei isso muito maravilhoso. E é algo que está complementando o que Deus me falou, né? Então, tudo é confirmação de Deus.
E aí a gente tem aqui na sala, nos ensinos que a gente passa, que nós precisamos viver uma imersão nas três pessoas, porque eu acho maravilhosa a voz que você ouve no hospital, hein? Você vai ouvir no hospital um momento de sofrimento. Ellen White diz que temos que viver uma imersão, ou seja, literalmente mergulhar nas três pessoas, Ilma, da divindade: Pai, Filho, Rosivaldo, e Espírito Santo. E aí Deus vai falar para Lília, você precisa de uma relação com os três. Aprenda a orar, porque orar é conversar, né? Aprenda a conversar com o Pai, aprenda a conversar com o Filho e aprenda a conversar com o Espírito Santo. Você vai precisar disso no leito do hospital, irmãos. Aí ela vem para a sala. No seu adventismo, a pessoa do Espírito Santo existia, mas era meio apagadinho, né? Sim. Eu não costumava orar em nome do Espírito Santo e vejo que hoje em dia muitos irmãos esquecem de falar na oração do Espírito Santo e é tão importante, é muito importante. E Deus até me deu uma pregação, né? Antes eu não pregava, né? Eu tinha muita vergonha. Então Deus pediu que eu levasse o testemunho nas igrejas e passei por mais de 10 igrejas. Para quem não conseguia pegar o microfone, né? E Hum? Deus me ajudou nisso, não tinha vergonha. Então, eu levei o testemunho e depois disso Deus me deu o dom da pregação. E hoje eu consigo pregar sem ficar nervosa, sem gaguejar, né? Então, eu tenho uma pregação que Deus me fala sobre isso, né? Que Deus manda mensagem para a gente, né? E eu vou só escrevendo. Aí tem uma pregação que eu falo, que muitas das vezes a gente não, a gente esquece de orar, né, em nome do Espírito Santo. E eu falo isso, eu sempre falo isso nas pregações, né? A gente não pode esquecer, a gente precisa dele todos os dias. Espírito Santo é Deus, irmão. Ele é Amém. Deus igual a Cristo, a Lós Paracletos, pastor Abdoral pregou sobre isso essa semana. Outro de igual essência, nos mesmos atributos de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Orar ao Espírito, que problema tem? Ezequiel 37, ore ao Espírito Santo e peça para que ele entre neles. Ó. Ezequiel 37, ele ora ao Espírito. E o Espírito de Deus entra neles. Ele está conversando com o Espírito Santo. Quando a gente canta músicas que falam sobre o Espírito Santo, são orações. Aquele hino e você estará conversando com o Espírito. E ele não é o conselheiro? Por que você não vai pedir conselho para ele? Vai comprar uma casa? Pede conselho para ele. Vai começar a namorar com a menininha? Pede conselho para ele. Vai usar um remédio? Pede conselho para ele, irmão. Ele é o nosso conselheiro. E ele aprendeu a solidificar essa experiência aqui na sala 57. Cumprimos bem nosso tempo, você foi excelente nas recomendações que eu lhe passei, porque você viu que algumas coisas nós não citamos do seu testemunho, faz parte, e você passou para a gente de forma muito agradável, concisa, ao ponto, as informações para que a gente pudesse transmitir para os irmãos que estão conosco e dizer: isto que aconteceu com ela pode acontecer com você de uma outra maneira. Deus ativando em você dons e talentos. Hoje ela é uma pregadora, coisa que não é. Tinha vergonha, não tem mais. Sai para dar o testemunho, prega nas igrejas. É uma outra Lilian. Após quase morrer e após reviver no Espírito. Amém. Queria falar só uma coisinha, pastor, sobre a questão das 10 horas, né? E de oração no sábado. Antes de acontecer isso comigo, eu negligenciava, né? Eu não conseguia ficar, eu ia para casa, almoçava, aí depois eu voltava para a igreja. Mas depois que eu vi o agir de Deus na minha vida, através desse grande movimento de oração, né? A partir de 2022, né? E para cá, eu não perco essa programação maravilhosa de oração. Um dia que a gente para, a gente fica em jejum, né, para conectarmos com Deus e faço um apelo aos irmãos para que todos que puderem, né, participarem, porque é algo muito maravilhoso. Que quando a igreja se levanta em oração, Deus atende o nosso clamor. Amém. Glória a Deus. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus
Lilian, esposa e Larinha, porque vocês existem, viu? Amém, amém. Grande abraço. Vamos orar? Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Eu que agradeço a sua boa vontade e simpatia de estar conosco aqui. Tá bom? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós somos muito gratos em, através desse recurso aqui, poder levar tantos irmãos ao conhecimento da Tua palavra, em especial dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Hoje, o instrumento que o Senhor usou foi a Lilian Torquato, esposa do Leandro, mãe da Larinha. Que o Senhor abençoe esta família, cubra-os com Teu Espírito, a todas aqui representadas. Aqueles que irão ver esse testemunho, que viram esse testemunho agora e que irão ver ainda no transcorrer desse dia e do período que ele alcança sua saturação. Rogamos, Espírito Santo, que nos conduza com Jesus Cristo dentro de nós, através do Senhor habitando em nosso coração, de maneira que onde estivermos sejamos representantes dele, glorificando o nome do Senhor. Leva-nos, guia-nos, aconselha-nos por Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Obrigado, Lilian. Deus te abençoe com graça e paz. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém. Fica com Deus.